Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Mais uma semana chegando, mais uma quarta-feira e mais um bloco de capítulos de Ramsés, quinto volume da série Sob a Acácia do Ocidente. Ai, gente, volume não, desculpa. Já estamos acabando esse último volume da série e logo a gente começa a série A Pedra da Luz. Já escolhi, né? Vamos dar continuidade porque essa leitura, ela tem um pouco a ver com o que acontece. Tem uma passagem, aliás, ela é contemporânea, a história é contemporânea de Ramsés. Então a gente vai continuar nessa pegada de Christian Jacques, ok? Muito obrigada pela companhia de vocês. A gente já vai começar a leitura desse bloco de capítulos, mas eu vou pedir para que vocês curtam o vídeo, deixem um comentário, compartilhem, se inscrevam no canal, porque tudo isso ajuda muito as leituras chegarem a mais pessoas. Se vocês quiserem contribuir de alguma forma com o meu tempo de leitura, tá aí a chave Pix, uma chave aleatória, para que vocês possam fazer uma doação. Sugiro também que quem tenha os livros, que acompanhe a leitura com os livros, certo? E quem não tem, por favor, fique à vontade para adquirir essa coleção maravilhosa e outros livros, outros romances do Christian Jacques. Um grande beijo para vocês e vamos começar. Capítulo 49. As negociações terminaram, revelou Tanit a Uri-Teshup, e o mercador Nerish partiu para Tiro a fim de receber Ramsés ao lado do governador da cidade e das personalidades locais. O hitita apertou o cabo da adaga de ferro que nunca o abandonava. Não conseguiu informações mais confidenciais? O itinerário não é secreto, e o monarca estará acompanhado por seu filho Merneptah, grande general-chefe do exército egípcio, à frente de 2 regimentos de elite. Qualquer ataque contra eles seria rechaçado na hora. Uri-Teshup sentiu a raiva subir-lhe pelo corpo. Malfi ainda não dispunha de homens suficientes para travar uma batalha dessa importância. Apesar de tudo, acrescentou a Fenícia, é curioso que os altos funcionários da dupla Casa Branca não tenham feito qualquer exigência particular, como se o faraó não estivesse relacionado com os problemas econômicos. Existem, no entanto, pontos litigiosos que o Egito não costuma deixar passar em silêncio. Que conclusão você tira disso? Que Ramsés esconde o verdadeiro objetivo da viagem. Uri-Teshup ficou perplexo. É capaz de você ter razão. Pois bem, descubra. Como? Vá ao palácio, faça os cortesões falarem, roube documentos, sei lá, vire-se, Tanit. Mas, meu querido... Não discuta. Tenho que saber. Larga e segura, a pista acompanhava a base do Monte Carmel e descia em suave declive para o mar. O mar, uma visão estranha para muitos soldados egípcios, uma incrível planície de água sem limites. Os veteranos avisavam aos mais novos: meter os pés na espuma das ondas não era perigoso. O conveniente era não nadar para longe, pois havia o risco de ser arrastado para o fundo das águas por um gênio malfazejo. Ramsés avançava à frente de seu exército, logo atrás de Merneptah e dos batedores. O filho mais novo do rei, ao longo de toda a viagem, não cessara de verificar o seu dispositivo de segurança. O monarca, por seu lado, não revelara qualquer sinal de inquietação. Se reinar, disse a Merneptah,
Não se esqueça de visitar os nossos protetorados a intervalos regulares. E se for o seu irmão cá, lembre-lhe disso. Quando o faraó está muito longe, muito ausente, a revolta tenta quebrar a harmonia. Quando está próximo, os corações acalmam-se. Apesar das palavras reconfortantes dos veteranos, os jovens recrutas não estavam tranquilos. Uma sequência de ondas violentas vindo rebentar nos esporões rochosos que avançavam pelo mar adentro fê-los sentir saudades das margens do Nilo. A terra pareceu-lhes menos agressiva. Campos cultivados, pomares e olivais testemunhavam a riqueza agrícola da região. Mas a velha cidade de Tiro estava voltada para o largo. Um braço de mar formava uma espécie de fosso impossível de atravessar, espécie de proteção natural contra o ataque de uma frota inimiga. A nova Tiro fora edificada sobre 3 ilhotas separadas por canais pouco profundos, ao longo dos quais se encontravam as docas secas. De cima das torres de vigia, os habitantes de Tiro observaram o faraó e seus soldados. Conduzida por Nares, uma delegação veio ao encontro do senhor do Egito. As saudações foram calorosas e Nares, com entusiasmo, guiou Ramsés pelas ruelas de sua cidade. Merneptah manteve os olhos fixos sobre os telhados, de onde a qualquer momento podia surgir o perigo. Tiro dedicava-se ao comércio. Ali se vendiam vidros, vasos de ouro e prata, tecidos coloridos com púrpura e muitas outras mercadorias que transitavam pelo porto. As casas, com altura de 4 ou 5 andares, eram encostadas umas às outras. Amigo íntimo de Nares, o governador ofereceu a Ramsés sua luxuosa vila para instalar-se. Construída no ponto culminante da cidade, a residência dominava o mar. O seu terraço florido era uma maravilha e o proprietário chegara ao ponto de mobiliar a vasta moradia em estilo egípcio, para que o faraó se sentisse à vontade. Espero que fique satisfeito, majestade, declarou Nares. A sua visita é uma enorme honra. Esta noite mesmo, vossa majestade presidirá a um banquete que ficará nos anais da nossa história. Poderemos esperar que as relações comerciais com o Egito irão se desenvolver? Não sou contra a ideia, mas com uma condição: a diminuição da nossa margem de lucro. Eu já desconfiava. Não nos opomos, desde que possamos recuperá-la no volume de trocas. Estava pensando em outra condição. Apesar da doçura do ar, o negociante fenício sentiu o sangue gelar nas veias. Na sequência do Tratado de Paz, o Egito admitira que a região ficasse sob o controle hitita, mesmo que na realidade se beneficiasse de uma real independência. Uma desastrosa vontade de poder não impeliria Ramsés a pôr a mão na Fenícia com o risco de denunciar o tratado e provocar um conflito? Quais são suas exigências, majestade? Vamos ao porto. Merneptah nos acompanhará. Por ordem do rei, o seu filho mais novo teve de contentar-se com uma pequena escolta. Na parte ocidental do porto, encontrava-se uma centena de homens de idades e origens diversas, nus e acorrentados. Alguns tentavam manter uma aparência digna, outros tinham um olhar vazio. Os tírios, de cabelos encaracolados, discutiam os preços, quer por prisioneiro ou por lote de prisioneiros. Tensionavam conseguir poupudos lucros na venda daqueles escravos saudáveis. A disputa verbal e financeira anunciava-se dura. Que esses homens sejam libertados.
exigiu Ramsés. Nares pareceu divertido. Vale muito dinheiro? Permita a cidade de Tiro oferecê-los a vossa majestade. Eis a verdadeira razão de minha viagem. Nenhum dos habitantes de Tiro que quiser negociar com o Egito deverá ser comerciante de escravos. Chocado, o fenício teve de apelar para todo o seu sangue frio para não lançar um violento protesto. Majestade, a escravatura é uma lei natural. As sociedades comerciais praticam-na desde sempre. Não existe escravatura no Egito. Os seres humanos são o rebanho de Deus. Nenhum indivíduo tem o direito de tratar o outro como um objeto sem alma ou como uma mercadoria. O fenício nunca tinha ouvido um discurso tão aberrante. Se o seu interlocutor não fosse o faraó do Egito, tê-lo-ia tomado por um louco. Os seus prisioneiros de guerra não foram reduzidos à escravatura, majestade. Em função da gravidade dos fatos de que eram acusados, foram condenados a períodos de trabalhos forçados, mais ou menos longo. Recuperada a liberdade, puderam agir como quiseram. A maior parte deles permaneceu no Egito, e muitos ali formaram sua família. Os escravos são indispensáveis para inúmeros trabalhos. A lei de Maat exige um contrato entre o que ordena um trabalho e aquele que o realiza. Caso contrário, a alegria não pode circular, nem na obra mais sublime, nem no trabalho mais modesto. E esse contrato baseia-se na palavra dada por cada uma das partes. Julga, por acaso, que as pirâmides e os templos poderiam ter sido construídos por bandos de escravos? Majestade, não se podem modificar hábitos antigos. Não sou ingênuo, e sei que a maior parte dos países continuará a praticar a escravatura. Agora já sabe quais são as minhas exigências. O Egito está se arriscando a perder importantes mercados. O essencial é preservar a alma. O faraó não é o patrão dos mercadores, e sim o representante de Maat na terra e o servidor do seu povo. As palavras de Ramsés gravaram-se no coração de Merneptah. Para ele, a viagem a Tiro ficaria sendo uma etapa fundamental. Uritexup estava de tal forma enraivecido que, para se acalmar, derrubara a machadada um sicômoro centenário que dava sombra a um pequeno lago onde os patos gostavam de chapinar. Assustado, o jardineiro da dama Tanit refugiara-se na cabana onde arrumava os seus utensílios. Ora, até que enfim você apareceu! Exclamou o hitita quando a esposa atravessou o limiar da propriedade. Tanit contemplou o desolador espetáculo. Foi você que... Estou em minha casa e faço o que quero. O que soube no palácio? Deixe-me me sentar, que estou cansada. O pequeno gato rajado saltou para os joelhos da dona. Esta acariciou-lhe maquinalmente o topo da cabeça e ele ronronou. Fale, Tanit. Você vai ficar decepcionado. O verdadeiro objetivo da viagem de Ramsés era lutar contra a escravatura, que está aumentando a cada vez mais em Tiro e na região. Uritexup esbofeteou violentamente Tanit. Não brinque comigo! Querendo defender a dona, o pequeno gato arranhou o hitita, que o agarrou pelo pescoço e o degolou com a sua adaga de ferro. Salpicada de sangue, horrorizada com a cena, Tanit correu e escondeu-se em seu quarto. Fim do capítulo 49. Capítulo 50. Amene estava aliviado, Serramana melancólico.
Ramsés regressou são e salvo da Fenícia. Estou respirando melhor, confessou o secretário particular do rei. Por que você está tão de mau humor, Serramana? Porque a pista de Narish termina num beco sem saída. O que esperava? Ter a prova de que esse fenício tratava de negócios escusos com a dama Tanit. Assim poderia ameaçar inculpá-la se não me dissesse a verdade a respeito de Uriteshub. Você está obcecado por esse Tita. Vai acabar ficando com a mente perturbada. Esqueceu de que ele é o assassino de Asha? Não existem provas. Infelizmente, você tem razão. O sardo sentia-se envelhecer. Ele, respeitando a lei, tinha que resignar-se e admitir o seu fracasso. Uriteshub mostrara-se suficientemente astuto para escapar à justiça egípcia. Vou voltar para casa. Uma nova conquista? Nem isso, Amene. Estou cansado e vou dormir. Uma dama o espera, anunciou o mordomo de Serramana. Não chamei nenhuma mulher? Não se trata de uma mulher qualquer, mas de uma dama importante. Pedi-lhe que esperasse na sala de hóspedes. Intrigado, Serramana atravessou o compartimento de entrada em grandes passadas. Tanit! A bela fenícia ergueu-se e, chorando, precipitou-se nos braços do gigante. Estava despenteada e as faces apresentavam vestígios de pancadas. Proteja-me, suplico-lhe. Bem que eu queria, mas de quê? Ou de quem? Do monstro que fez de mim a sua escrava. Serramana evitou manifestar a sua alegria. Se deseja que eu atue de forma oficial, dama Tanit, você terá que apresentar queixa. Uriteshub cortou o pescoço do meu gato, derrubou um sicômoro do meu jardim e me bate a toda hora. São crimes que o condenará a um castigo, ou seja, a trabalhos forçados. Mas isso não bastará para torná-lo incapaz de fazer o mal. Os seus homens me protegerão. Os meus mercenários formam a guarda pessoal do rei e não poderão intervir num assunto particular, a menos que este se transforme num assunto de Estado. Enxugando as lágrimas, Tanit afastou-se do gigante e fitou-o direto nos olhos. Uriteshub quer assassinar Ramsés. O seu aliado é o líbio Malfi, com quem fez uma aliança em minha própria casa. Foi Uriteshub quem matou Asha com uma adaga de ferro que ele nunca abandona. E é com esta mesma adaga que ele quer matar o rei. E agora? Trata-se de um assunto de Estado. Uma centena de homens espalhou-se pelos arredores da vila da dama Tanit. Alguns arqueiros subiram nas árvores que davam para o jardim da Fenícia, e outros nos telhados das casas vizinhas. Uriteshub estaria só ou com os líbios? Será que tomaria os servos como reféns se apercebesse do cerco? Serramana exigia um silêncio completo quando estavam se aproximando, sabendo que o mínimo incidente alertaria o hitita. O que justamente não aconteceu. Ao escalar o muro da cerca, um mercenário segurou-se mal e caiu no mato. Uma coruja piou e os homens de Serramana pararam de repente. Após alguns minutos de imobilidade, o sardo deu nova ordem para avançar. Uriteshub não tinha qualquer chance de fugir, mas não se entregaria sem lutar. Serramana esperava capturá-lo vivo para fazê-lo comparecer perante o tribunal do vizir. Uma luz brilhava no quarto da dama Tanit. Serramana e uma dezena de mercenários rastejaram sobre o solo úmido de orvalho, chegaram aos ladrilhos que rodeavam a casa e entraram no recinto. A serviçal gritou de susto e largou o lampião a óleo, feito de terracota, que se quebrou ao cair no chão. Durante alguns instantes reinou a confusão. Os mercenários lutaram com inexistentes adversários e quebraram móveis a golpes de espada. Calma! Berrou Serramana. Luz, depressa! Acenderam outros lampiões.
Trêmula, a serviçal estava prisioneira de 2 soldados que a ameaçavam com suas espadas. Onde está Uritexup? Perguntou Serramana. Quando percebeu que a patroa havia desaparecido, saltou para o dorso do seu melhor cavalo e partiu num galope desesperado. Furioso, o sardo esmagou com um punho o pote cretense. O instinto guerreiro do hitita, ao pressentir o perigo, dera-lhe a ordem: fugir, o que ele fez de imediato. Para Serramana, ser recebido no austero gabinete de Ramsés equivalia a penetrar no coração do mais secreto santuário do país. Estavam presentes Amene e Merneptah. A dama Tanit voltou para a Fenícia depois de ter prestado declarações perante o vizir, informou Serramana. Segundo diversos testemunhos, Uritexup tomou a direção da Líbia. Deve ter ido juntar-se ao seu aliado Malfi. É apenas uma hipótese, considerou Amene. Não, uma certeza. Uritexup não tem mais onde se esconder e nunca desistirá de combater o Egito. Infelizmente, deplorou Merneptah, não conseguimos localizar o seu acampamento. Esse líbio não para num lugar. Pensando bem, o nosso fracasso não deixa de ser tranquilizador. É a prova de que Malfi não consegue reunir um verdadeiro exército. A nossa vigilância não deve abrandar, ordenou Ramsés. A aliança de 2 seres maléficos e violentos constitui um perigo que não se pode negligenciar. Serramana tomou um ar digno. Majestade, tenho um pedido a lhe fazer. Estou ouvindo. Estou convencido de que cruzaremos novamente o caminho desse monstro Uritexup. Solicito o privilégio de combatê-lo, esperando matá-lo com as minhas próprias mãos. Concedido. Seja qual for o futuro, graças a vossa majestade, a minha existência terá sido bela. Muito obrigado, majestade. O sardo retirou-se. Parece contrariado, disse Ramsés a Merneptah. Depois de intermináveis caminhadas através de regiões mais ou menos hostis, Moisés e os hebreus aproximam-se de Canaã, que consideram como a sua terra prometida. Como Moisés deve estar feliz. Não se pode dizer o mesmo das tribos da região, que temem a presença daquele povo belicoso. É por isso que solicito mais uma vez autorização para intervir militarmente e abafar esse perigo crescente. Moisés irá até o fim na sua busca, criando um país no qual os seus fiéis viverão como quiserem. É exatamente assim, meu filho, e não interviremos. Amanhã, quem sabe, dialogaremos com esse novo Estado e talvez sejamos seus aliados. E se tornar um inimigo? Moisés não se tornará inimigo de sua terra natal. Preocupe-se com os líbios, Merneptah, não com os hebreus. O filho mais novo de Ramsés não insistiu. Embora não concordasse muito com a argumentação do pai, curvou-se ao seu dever de obediência. Recebemos notícias do seu irmão Hattussil, revelou Amene. Boas ou más? O imperador do Hat está refletindo sobre o assunto. Hattussil sentia frio, mesmo quando o sol brilhava intensamente. No interior de sua cidadela de grossas paredes de pedra, não conseguia se aquecer. Bem junto do fogo de lenha que crepitava numa ampla lareira, releu-a para sua esposa Puturrepa as propostas do faraó do Egito. A audácia de Ramsés é incrível. Dirijo-lhe uma carta de censuras e olha o que ele ousa responder-me. Que lhe envie outra princesa hitita para selar um novo casamento diplomático e fortalecer a paz. Melhor ainda, que eu próprio vá ao Egito. Maravilhosa ideia, considerou a imperatriz Puturrepa. A sua visita oficial demonstrará de forma bem evidente que a paz estabelecida entre os nossos 2 povos é irreversível. Nem pense nisso,
Eu, o imperador dos hititas, apresentar-me como um súdito do faraó? Ninguém está pedindo que você se humilhe. Pode ter certeza de que seremos recebidos com as honras devidas à nossa posição real. A carta de aceitação já está redigida. Só falta você colocar o seu selo. Precisamos refletir mais e encetar negociações. O tempo das negociações já passou, Hattusil. Preparemo-nos para partir para o Egito. Decidiu liderar a diplomacia hitita? A minha irmã Nefertari e eu mesma construímos a paz, que o imperador do Hatti a consolide. Puturrepa dirigiu um fervoroso pensamento ao homem mais sedutor que jamais conhecera, Asha, o amigo de infância de Ramsés, que vivia agora no paraíso dos justos. Para ele, este era um momento de muita alegria. Fim do capítulo 50. Capítulo 51. Quando Mathor soube da novidade que estava emocionando todo o Egito, o anúncio da visita oficial dos pais ao Egito, julgou que ia regressar às boas graças oficiais. É certo que gozava de uma vida dourada no harém de Mer-Ur e saboreava, sem se cansar, os inúmeros prazeres de sua condição. Porém, não reinava e não passava de uma esposa diplomática privada de todo o poder. A hitita escreveu uma longa carta a Amene, secretário particular do monarca, em termos virulentos, exigia ocupar a função de grande esposa real para receber o imperador e a imperatriz do Hatti, e pedia uma escolta para reconduzi-la ao palácio de Pi-Ramsés. Assinada por Ramsés, a resposta foi contundente. Mathor não assistiria às cerimônias e permaneceria no harém de Mer-Ur. Depois de uma violenta explosão de raiva, a hitita refletiu. De que forma poderia prejudicar o faraó, a não ser impedindo a vinda de Hattusil? Dominada por esta ideia, arranjou um modo de se atravessar no caminho de um sacerdote do deus crocodilo, cuja reputação de ritualista era bem conhecida. No Hatti, disse ela, muitas vezes consultamos os adivinhos para conhecer o futuro que leem nas entranhas dos animais. Não é um pouco grosseiro? Vocês utilizam outros métodos? Compete ao faraó saber adivinhar o amanhã. Mas vocês, os sacerdotes, são detentores do segredo de determinadas técnicas. Existe um corpo de magos do Estado, Majestade, mas a sua formação é longa e muito rigorosa. Não fazem perguntas aos deuses? Em determinadas circunstâncias, o grande sacerdote de Amon questiona a potência criadora. Com a autorização do rei e do deus, responde por intermédio de seu oráculo. E suponho que todos se curvam à sua decisão. Quem ousaria erguer-se contra a vontade de Amon? Sentindo que não conseguiria outras respostas do sacerdote, Mathor não o importunou mais. Nesse mesmo dia, depois de ter ordenado ao seu pessoal que nada dissesse sobre a sua ausência, partiu para Tebas. A morte de Doce Sorriso acabara por lembrar-se da idade venerável de Nebu, o grande sacerdote de Amon, que se fora na sua pequena casa próxima ao lago sagrado de Karnak, com a certeza de ter servido bem ao deus oculto, príncipe de toda a vida, e ao faraó Ramsés, seu representante na terra. Bakren, o segundo profeta de Amon, avisara imediatamente o rei, que veio prestar homenagem a Nebu, um desses poucos homens íntegros, graças aos quais a tradição egípcia se perpetuava, fossem quais fossem os ataques de alguma força do mal. O silêncio do luto pesava sobre o imenso templo de Karnak. Depois de ter celebrado o ritual da madrugada, Ramsés encontrou-se com Bakren
junto do escaravelho gigante, que, no ângulo noroeste do lago sagrado, simbolizava o renascimento do sol depois da sua vitória sobre as trevas. Chegou a hora, Bakhen. Você percorreu um longo caminho desde o nosso longínquo primeiro encontro, sem nunca pensar em você mesmo. Se os templos de Tebas são esplêndidos, é em parte a você que se deve o seu esplendor. A sua gestão é irrepreensível e todos o felicitam pela sua autoridade. Sim, chegou a hora de nomeá-lo grande sacerdote de Karnak e primeiro profeta de Amon. A voz grave e rouca do antigo controlador dos estábulos tremeu de emoção. Majestade, não creio que Nebu era... Há muito que Nebu propunha seu nome como sucessor dele, e ele sabia julgar os homens. Entrego-lhe o bordão e o anel de ouro, insígnias da sua nova dignidade. Governará esta cidade santa e velará para que ela nunca se desvie da sua função. Bakhen começou a recuperar a serenidade. Ramsés sentiu que ele se ligava de imediato às suas inúmeras tarefas, sem sonhar com o prestígio que lhe estava sendo conferido por um título tão invejado. O meu coração não pode ficar mudo, Majestade. Aqui no sul, existem alguns notáveis que estão chocados com a sua decisão. Refere-se à viagem oficial do imperador e da imperatriz do Hatti. Exatamente. Diversos notáveis do norte partilham a sua opinião, mas esta visita acontecerá, pois virá consolidar a paz. Numerosos religiosos desejam a intervenção do oráculo. Se o deus Amon nos conceder o seu acordo, todos os protestos cessarão. Prepare a cerimônia do oráculo, Bakhen. Aconselhada por um dos gestores do harém de Mer-Ur, Mathor fora bater na porta certa, a de um rico negociante sírio a quem não escapava nenhum alto acontecimento da vida tebana. Ele vivia numa suntuosa propriedade na margem leste, não longe do templo de Karnak, e recebeu a rainha numa sala de 2 colunas, decorada com pinturas representando cianos e lírios. Que honra para um modesto comerciante, Majestade! Esta entrevista não aconteceu, e nós nunca nos encontramos. Está claro? A hitita ofereceu um colar de ouro ao sírio, que se curvou sorrindo. Se me prestar o auxílio que preciso, serei muito generosa. O que deseja? Estou interessada no oráculo de Amon. O boato está confirmado. Ramsés vai realmente consultá-lo. Por que motivo? Pedirá ao Deus que aprove a vinda de seus pais ao Egito. A sorte estava do lado de Mathor. Como o destino já fizera a maior parte do trabalho, só lhe restava agora terminá-lo. E se Amon recusar? Perguntou. Ramsés será obrigado a curvar-se. E nem me atrevo a imaginar a reação do imperador do Hatti. Mas não é o faraó o irmão dos deuses? A resposta do oráculo não poderá ser negativa. Exijo que seja. Como? Repito, ajude-me e você se tornará muito rico. De que forma? Responde o Deus. Os sacerdotes trazem a barca de Amon e o primeiro profeta interroga o Deus. Se a barca avançar, a resposta é sim. Se recuar, é não. Compre os transportadores da barca e que Amon rejeite a proposta de Ramsés. É impossível. Arranje uma maneira de fazer substituir os mais corretos por homens de confiança. Utilize poções que façam adoecer os incorruptíveis. Consiga isso e o cobrirei de ouro. Os riscos, você já não tem mais chance de escolha, mercador. Agora é meu cúmplice. Não renuncie e não me traia, ou serei implacável. Ficando a sós,
e em frente dos saquinhos contendo pepitas de ouro e pedras preciosas que a hitita lhe oferecera como adiantamento sobre a sua futura fortuna, o sírio refletiu longamente. Havia quem afirmasse que Mati-Hor nunca mais recuperaria a confiança do rei. Outros estavam convencidos do contrário. Sabia-se que alguns sacerdotes de Karnak, invejosos com a ascensão de Bakren, estavam dispostos a pregar-lhe uma partida malévola. Subornar todos os portadores da barca sagrada era irrealizável, mas bastaria comprar os braços mais robustos. O deus hesitaria, partilhado entre o avanço e o recuo, e depois manifestaria claramente a sua recusa. Os dados estavam lançados, e a riqueza era tão tentadora. Tebas estava emocionada. Tanto nos campos como nos bairros da cidade, sabia-se que seria celebrada a bela festa da audiência divina, durante a qual Amon e Ramsés demonstrariam mais uma vez a sua comunhão. No pátio do templo onde se desenrolava o ritual, não estava faltando nenhuma personalidade da grande cidade do sul. O governador, os administradores, os gestores de domínios não queriam de forma alguma perder aquele acontecimento excepcional. Quando a barca de Amon saiu do templo coberto para surgir em plena luz, todos prenderam a respiração. No centro da barca, de madeira dourada, estava o naus, contendo a estátua divina, oculta aos olhares humanos. No entanto, seria ela, efígie viva, que tomaria a decisão. Caminhando sobre o solo de prata, os portadores avançavam com lentidão. Bakren, o novo grande sacerdote de Amon, notou várias fisionomias novas, lembrando-se de que haviam-lhe falado de uma indisposição alimentar que impedira vários titulares de participarem da cerimônia. A barca deteve-se em frente ao faraó e Bakren tomou a palavra. Eu, servidor do deus Amon, interrogo-o em nome de Ramsés, o filho da luz. Tem o faraó do Egito motivo para fazer vir a esta terra o imperador e a imperatriz do Hatti? Até mesmo as andorinhas haviam cessado a sua louca correria no céu azul. Assim que o deus respondesse positivamente, todos os pulmões se libertariam para aclamar Ramsés. Subornados pelo mercador sírio, os portadores mais robustos consultaram-se com um olhar e tentaram dar um passo para trás. Tentativa inútil. Julgaram que os seus colegas, decididos a avançar, manifestassem uma resistência de curta duração. Utilizaram, portanto, uma energia que deveria ser decisiva. Mas uma força estranha os obrigou a avançar. Deslumbrados por uma luz que vinha do naus, não quiseram mais resistir. O deus Amon aprovara a decisão de seu filho Ramsés. A festa podia começar. Fim do capítulo 51. Capítulo 52. Era ele mesmo. Ligeiramente curvado, com os cabelos grisalhos, mas o olhar sempre inquisidor, tinha à primeira vista o aspecto de um homem vulgar, do qual ninguém desconfiaria. Ele, Hattusil, o imperador do Hatti, enfiado num espesso manto de lã para lutar contra a sensação de frio que nunca o abandonava, nem no inverno, nem no verão. Ele, o chefe de uma nação guerreira e conquistadora, o comandante supremo das tropas hititas em Kadesh, mas também o negociador do Tratado de Paz. Ele, Hattusil, senhor incontestável de um país áspero onde toda a oposição fora aniquilada. E Hattusil acabava de pousar o pé na terra do Egito, acompanhado de duas mulheres, a sua esposa Puturrepa e uma jovem e assustada princesa hitita. É impossível,
murmurou o imperador do Hatti. Completamente impossível? Não, não é o Egito. E, no entanto, não estava sonhando. Era Ramsés o Grande que vinha ao encontro do seu antigo adversário para abraçá-lo. Como tem passado meu irmão Hattussil? Envelhecendo, meu irmão Ramsés. A fuga de Uritexupe, agora tão inimigo do Egito quanto do Hatti e procurado por assassinato, desfizera qualquer obstáculo à visita oficial de Hattussil ao Egito. Nefertari teria apreciado muito este momento extraordinário, disse Ramsés a Puturrepa, deslumbrante no seu longo vestido vermelho e enfeitada com joias egípcias de ouro que o faraó lhe presenteara. Durante toda a nossa viagem não deixei de pensar nela, confessou a imperatriz. Seja qual for a duração do seu reinado, ela será sempre a sua única esposa real. As declarações de Puturrepa anulavam qualquer dificuldade diplomática. Sob o sol de um verão ardente, Pi-Ramsés estava em festa. Brilhando com todo o seu fulgor, a cidade de Turquesa acolhera os milhares de dignitários vindos de todas as cidades do Egito para assistir à chegada dos soberanos do Hatti e às numerosas cerimônias preparadas em sua honra. O encanto e a riqueza da capital deslumbraram o casal real hitita. Sabendo que o deus Amon dera o seu acordo a Ramsés, a população dispensou um entusiástico acolhimento aos visitantes ilustres. Em pé, ao lado do faraó, em seu carro puxado por 2 cavalos com penachos, Hattussil surpreendia-se com tudo. O meu irmão não se beneficia de alguma proteção? A minha guarda pessoal está vigilante, respondeu Ramsés. Mas essas pessoas tão próximas de nós, a nossa segurança não está garantida. Observe o olhar dessas pessoas, Hattussil. Não contém nem ódio nem agressividade. Hoje eles nos agradecem por termos construído a paz e nós comungamos com eles essa alegria. Uma população que não é governada pelo terror. Como é estranho! E como conseguiu meu irmão Ramsés erguer um exército capaz de resistir às forças hititas? Todos os egípcios amam o seu país, assim como os deuses o amam. Foi você, Ramsés, que me impediu de vencer. Você e ninguém mais. Mas ao chegar aqui, aos poucos fui deixando de lamentá-lo. O imperador do Hatti tirou o seu manto de lã. Já não sentia frio. O clima é bom para mim, constatou. É pena. Teria gostado de viver aqui. Realizada no palácio de Pi-Ramsés, a primeira recepção foi grandiosa. Havia uma tal quantidade de pratos deliciosos que Hattussil e Puturrepa não puderam fazer mais do que mordiscar aqui e ali, molhando os lábios em taças cheias de um vinho excepcional. Lindas bailarinas de seios nus encantaram-lhe os ouvidos e os olhos, e a imperatriz apreciou a elegância dos vestidos usados pelas damas nobres. Gostaria de que esta festa fosse dedicada a Acha, sugeriu Puturrepa. Deu a sua vida pela paz e por essa felicidade de que gozam atualmente nossos 2 povos. O imperador aprovou, mas parecia contrariado. Nossa filha não está presente, lamentou Hattussil. Não voltarei atrás na minha decisão, declarou Ramsés. Embora Mati-Hor tenha cometido graves erros, continuará a ser o símbolo da paz, e a esse título será honrada como merece. Devo ser-lhe mais preciso? É inútil, meu irmão Ramsés. Às vezes é conveniente ignorar certos pormenores. Ramsés evitou, assim, mencionar a prisão do comerciante sírio que denunciara Mati-Hor, julgando desse modo livrar-se de lançar calúnias sobre a rainha. O faraó deseja conversar com a sua futura esposa?
Não me parece necessário, Hattussil. Celebraremos com pompa esse segundo casamento diplomático, e os nossos dois povos ficarão gratos por isso. Mas o tempo dos sentimentos e dos desejos já passou. Nefertari é realmente inesquecível. E está certo assim. Não imagino que a princesa que escolhi bela, mas de inteligência fraca, possa conversar com Ramsés o Grande. Ela descobrirá apenas a doçura de viver a egípcia e ficará alegre por isso. Quanto a Mathor, que não gostava do Hatti, apreciará cada dia mais o seu país de adoção, onde tanto desejava residir. Com a idade ganhará juízo. Hattussil acabava de selar o destino das duas princesas hititas. Naquele 40º ano do reinado de Ramsés, não havia um motivo sequer de discussão entre o Hatti e o Egito. Por isso, os olhos castanhos da imperatriz Puturrepa se tinham iluminado, revelando uma intensa alegria. Os pilones, os obeliscos, os colossos, os grandes pátios a céu aberto, as colunatas, as centenas de oferendas, os solos de prata fascinaram Hattussil, que se interessou também pela casa da vida, a morada dos livros, os armazéns, os estábulos, as cozinhas e os gabinetes onde trabalhavam os escribas. O imperador do Hatti saiu muito impressionado de suas conversas com o vizir e os ministros. A arquitetura da sociedade egípcia era tão grandiosa quanto a de seus templos. Ramsés convidou Hattussil para queimar incenso a fim de encantar o olfato das divindades e atraí-las para a morada que os homens lhes haviam construído. A imperatriz foi associada ao ritual de apaziguamento das forças perigosas conduzido por Ka, com um habitual rigor. E, em seguida, houve a visita aos templos de Pi-Ramsés, em especial aos santuários dedicados aos deuses estrangeiros, e o imperador saboreou descontraidamente algumas horas de repouso nos jardins do palácio. Teria sido lamentável se o exército hitita tivesse destruído cidade tão bela, disse ele a Ramsés. A imperatriz está encantada com a sua estada aqui. Já que estamos em paz, permite o meu irmão que lhe solicite um favor? A relativa passividade de Hattussil começava a intrigar Ramsés. O estrategista emergia, lutando contra o fascínio do Egito. Tanto a imperatriz como eu mesmo estamos deslumbrados com tantas maravilhas, mas temos que pensar em realidades menos sorridentes. Assinamos um acordo de assistência mútua em caso de agressão de terceiros contra os nossos respectivos países e gostaria de observar as condições do exército egípcio. O faraó me autoriza a visitar a caserna principal de Pi-Ramsés? Se Ramsés respondesse que era segredo militar ou conduzisse o imperador para uma caserna secundária, Hattussil deduziria que ele estava preparando um golpe baixo. Chegara, portanto, o momento da verdade pelo qual aceitara aquela viagem. Merneptah, o meu filho mais novo, é o general-chefe do exército egípcio. Será ele quem levará o imperador do Hatti em visita à caserna principal de Pi-Ramsés. À saída do banquete organizado em honra da imperatriz Puturrepa, Hattussil e Ramsés fizeram uma pequena caminhada pela margem do lago coberto de lótus azuis e brancos. Saboreei um sentimento que até agora me era desconhecido, confessou Hattussil. A confiança. Só o Egito sabe criar seres com a sua dimensão, meu irmão Ramsés. Ter conseguido construir uma verdadeira amizade entre dois soberanos, outrora prontos a se destruírem, é um milagre. Mas você e eu estamos envelhecendo e devemos pensar na nossa sucessão. Quem você escolheu entre os inúmeros filhos reais? Ka é um homem de ciência, profundo, ponderado, capaz de acalmar os espíritos em
qualquer circunstância e convencer, sem ferir. Saberá preservar a coesão do reino e pesar com maturidade as suas decisões. Merneptah é corajoso, sabe comandar e governar, é amado pela casta dos militares e temido pela dos altos funcionários. Tanto um como o outro estão aptos para reinar. Em outras palavras, ainda hesita. Fique tranquilo. O destino lhe enviará um sinal. Com homens assim, não me sinto inquieto pelo futuro do Egito. Saberão prolongar a sua obra. E quanto a você? A minha sucessão será garantida por um medíocre escolhido entre medíocres. O Hati declina, como se a paz lhe tivesse truncado a virilidade e roubado qualquer ambição. Mas não tenho remorsos, pois não havia outra solução. Teremos, pelo menos, vivido alguns anos tranquilos, e terei proporcionado ao meu povo uma felicidade que ele jamais conhecera antes. Infelizmente, o meu país não saberá evoluir e desaparecerá. Ah, tenho outro pedido a lhe fazer. Na minha capital, não tenho o costume de andar tanto, e mesmo assim meus pés doem. Disseram-me que a médica-chefe do reino é muito competente, além de se tratar de uma mulher muito bonita. Neferet saiu da grande sala de recepções do palácio, onde conversava com Puturrepa, para se ocupar dos dedos dos pés do soberano hitita. É uma doença que conheço e posso tratar, afirmou depois do exame. De início, vou aplicar uma pomada à base de almagre, mel e cânhamo. Amanhã de manhã utilizarei outro remédio, composto de folhas de acácia e jujubeira, pó de malaquita e o interior de um mexilhão, tudo esmagado e reduzido a pó. Esta segunda pomada lhe dará uma agradável sensação de frescor, mas terá de andar com os pés enfaixados por ligaduras. Se lhe oferecesse uma fortuna, Neferet, aceitaria vir comigo para o Hati ser a minha médica pessoal? Bem sabe que não, majestade. Então nunca vencerei o Egito, brincou Hattusil com um ligeiro sorriso. Fim do capítulo 52 e fim de mais um bloco de leituras. Ai, meu Deus, tá acabando. Mais 2 semanas e a gente acaba a leitura de Ramsés sob a acácia do Ocidente. Ai, que tristeza! Mas também que feliz, né? Porque o Christian Jaque tá fechando o livro com tem bons desfechos, né? A paz, entendimento positivo com as outras, os protetorados, né? Alguns aliados, a confirmação de Hattusil como um aliado, né? O Hati. E por aí vamos, finalizando mais um bloco de capítulos. Deixou o like? Fez um comentário? Assistiu o vídeo, a série do History sobre os faraós, ascensão e queda dos faraós? Contem aqui pra mim o que vocês estão sentindo em relação a tudo isso que a gente tá aprendendo sobre o Egito. Lembrando, né, gente, esse livro é um romance, então não podemos esquecer que Ramsés foi um homem e com erros e acertos. Mas a gente aproveita o romance enquanto isso. Um grande beijo para vocês, uma ótima semana, até o nosso próximo encontro. Tchau!